O vice-presidente Hamilton Mourão é a alternativa constitucional em caso de impedimento do presidente Jair Bolsonaro, mas ele insiste em se colocar para fora do tabuleiro. Em novo artigo, o vice-presidente, que já havia se insurgido contra os governadores e as instituições, dobrou a aposta. Desta vez, ele ataca as manifestações que já começaram a ocupar as ruas. Muita gente acha que é cedo para ter protesto de rua. Primeiro porque o país está sob uma pandemia que requer isolamento social. Aliás, é também por confrontá-lo que o presidente Jair Bolsonaro pode ser acusado de um crime de responsabilidade. Além disso, apenas começa a se formar uma frente ampla contra o arbítrio, que vai sim precisar de rua, mas no momento posterior, quando estiver fortalecido, inclusive para enfrentar a infiltração de agentes provocadores. Mas o vice-presidente não se vale de nenhum desses argumentos para criticar os manifestantes. Prefere chamá-los de baderneiros, extremistas, depredadores e criminosos. Votou-se até contra um ministro do Supremo que não deixa claro, mas a gente sabe que começa com Celso e termina com Melo, chamando-o de intelectualmente desonesto. Tratamento bem diferente o vice-presidente dá àqueles que ocupam a Praça dos Três Poderes todos os fins de semana, conclamando intervenção militar, agredindo enfermeiros solidários a colegas mortos na pandemia e brandindo símbolos do ódio supremacista americano contra o Supremo Tribunal Federal. A estes, Mourão limita-se a dizer que pecam por exagero retórico. Ele se coloca como porta-voz não autorizado das Forças Armadas ao defendê-las da partidarização. Mas, ao brandir a carta da baderna, ele acaba evocando o fantasma da intervenção militar. E, ao fazê-lo, distancia-se ainda mais dos colegas da ativa que têm colecionado dissabores com a insistência com a qual são empurrados para a praça pública. Com o artigo, Mourão se coloca como representante mor dos VIPs, valentes, inteligentes e patriotas, que é a categoria em que os generais da ativa colocam os colegas que passam para a reserva e, sem tropas a comandar, se põem a ditar ordens para a República. Será que é disso que o Brasil precisa? Ou de posturas como a do secretário de Defesa dos Estados Unidos, que peitou Trump e se colocou contra o uso dos militares para conter manifestações antirracistas nos Estados Unidos. O papel para o qual as Forças Armadas têm sido empurradas as colocam na contramão da história e as isolam do mundo e de seus vizinhos. O Chile, por exemplo, ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro costuma dizer, não conta com os militares para reprimir suas manifestações. No ano passado, o presidente Piñera conseguiu arrancar um estado de sítio do Congresso e mandou as Forças Armadas para reprimir manifestações. Os militares foram, mas sem violência, para se contrapor ao sarrafo que os policiais já tinham baixado. Ao fim do prazo do estado de sítio, eles voltaram para casa, mas um dos manifestantes não. Aí o Piñera quis que eles fossem para a rua de novo, mas aí os comandantes disseram não. Eles tinham levado 30 anos para limpar a sua barra junto à sociedade depois da sangrenta ditadura chilena e não estavam mais dispostos a colocar sua imagem em risco. No Brasil, são opiniões como a do vice que afastam o país do exemplo chileno. Hoje é a pandemia que impede os signatários dos manifestos de marcharem ao lado de ativistas de todas as cores contra o arbítrio. Mas a pandemia vai passar, ninguém sabe ainda quando e com quantas vítimas. E quando isso acontecer, os movimentos podem engrossar. E aí? As Forças Armadas, que em 1964 se orgulham de terem saído à rua para defender a marcha por Deus, pela família e pela propriedade, desta vez marchariam ao lado de quem? As Forças Armadas têm dado demonstrações de que estão, sim, submetidas à Constituição, que, aliás, aponta Mourão como uma das saídas. Mas o vice-presidente custa a viabilizá-la. Ele não tem entrada nos partidos, se coloca de costas para a sociedade e para o seu próprio estamento. Parece querer se viabilizar junto ao que restou de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que foi a extrema-direita. É como se dissesse, se não der com Cosme, aqui está
o Damião. Mas pode ser que não dê com um, nem com outro. Porque se o vice-presidente governar como ele escreve, com perdão ao poeta, Mourão pode dar uma rima, mas não seria uma solução.